Você já se pegou pressionado a dar uma resposta imediata? É como se a vida estivesse gritando: decida agora. Mas e se eu te dissesse que essa urgência pode ser uma armadilha? Imagine um momento em que você se sentiu cercado, onde cada palavra parecia um peso. A pressão cresce, em um piscar de olhos, você se vê dizendo algo que, no fundo, não acredita. Já passou por isso? Na verdade, a arte de pausar é uma das maiores lições que o estoicismo nos ensina. Ao invés de reagir impulsivamente, que tal dar um passo atrás? O que acontece quando você respira fundo e observa a situação de longe? Pode parecer simples, mas essa estratégia pode transformar a maneira como você lida com os desafios do dia a dia. E se eu te contar que os maiores sábios da história sabiam disso? Eles não se deixavam levar pelas emoções do momento. Eles refletiam. Eles ponderavam. E, acima de tudo, eles entendiam que a verdadeira sabedoria está em escolher o tempo certo para agir. Fique comigo e descubra como essa pausa pode mudar tudo. Se você está em busca de mais equilíbrio emocional, clareza nas decisões e quer aprender a lidar melhor com a vida, esse conteúdo é para você. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque a cada vídeo, você vai se fortalecer por dentro e enxergar a vida com mais sabedoria. A importância do tempo para reflexão. Sabe aqueles momentos em que você é bombardeado com perguntas ou solicitações, e a pressão para responder imediatamente parece sufocante? Já passei por isso várias vezes, e posso te dizer que dar um tempo para refletir é fundamental. Quando você se permite esse espaço, não só consegue organizar suas ideias, mas também consegue entender melhor a situação. É como se, ao parar um instante, você criasse um espaço mental onde a clareza pode florescer. Muitas vezes, nessas pausas, percebi que a resposta que eu precisava não estava tão distante, apenas estava escondida sob a pressão do momento. Refletir exige um certo grau de paciência, algo que a vida moderna parece querer nos tirar. Mas, a verdade é que quanto mais você se permite refletir, mais fácil se torna encontrar soluções que fazem sentido. Às vezes, uma simples pergunta que parecia fácil se transforma em um dilema complexo. Quando você dá um passo atrás, não só simplifica o problema, mas também se dá a chance de reconsiderar as implicações da sua resposta. Já me surpreendi com a profundidade de algumas reflexões que surgiram depois de um momento de pausa. Além disso, essa prática de reflexão não se limita apenas a respostas imediatas. Ela pode ser aplicada em diversas áreas da vida, como no trabalho, nas relações pessoais e até mesmo nas decisões cotidianas. Por exemplo, em uma reunião de trabalho, ao invés de sair respondendo qualquer coisa, eu comecei a me permitir pensar. Isso me ajudou a formular melhores argumentos e a contribuir de forma mais significativa para a discussão. Por fim, a importância do tempo para reflexão não pode ser subestimada. A vida é cheia de nuances, e as respostas que damos muitas vezes carregam um peso que não percebemos. Quando nos permitimos essa pausa, não apenas encontramos respostas mais ponderadas, mas também crescemos como indivíduos. E essa é uma das maiores lições que aprendi. O tempo não deve ser visto como um inimigo, mas como um aliado valioso na busca por respostas autênticas e significativas. Redução do estresse. A pressão para responder imediatamente pode ser esmagadora, e eu sei bem como isso pode afetar a saúde mental. Quando estamos cercados por pessoas que esperam respostas rápidas, a ansiedade pode aumentar a níveis insustentáveis. Lembro-me de uma vez em que estava em uma situação de trabalho em equipe e todos estavam apressados para chegar a um consenso. A tensão no ar era palpável, e eu percebi que, quanto mais rápido tentava responder, mais nervoso eu ficava. E, assim, a qualidade da minha contribuição diminuía. Decidi, então, que a próxima vez que sentisse essa pressão, iria respirar fundo e dar um tempo. O simples ato de pausar me ajudou a reduzir a ansiedade e a me reconectar com o que realmente importava na conversa. Em vez de me deixar levar pela urgência do momento, eu comecei a focar em como poderia responder de forma mais ponderada. O estresse não desapareceu completamente, mas aprendi a gerenciá-lo de forma mais eficaz. Essa redução do estresse também se estendeu para outras áreas da minha vida. Se antes eu me sentia pressionado a responder mensagens de texto ou e-mails imediatamente, agora eu entendi que cada um tem seu tempo. Estabelecer limites, como não responder na hora ou dar um tempo para pensar, ajudou a criar um espaço de tranquilidade. Isso não só beneficiou minha saúde mental, mas também melhorou a qualidade das interações que tive com os outros. Com o tempo, percebi que a urgência é uma ilusão. Muitas vezes, as coisas que parecem urgentes não são tão importantes assim. Essa percepção me ajudou a desacelerar e a ser mais consciente das minhas reações.
Agora, quando me deparo com uma situação que exige uma resposta, eu me pergunto: isso realmente precisa ser resolvido agora? E, ao fazer essa pergunta, eu consigo reduzir a pressão e o estresse que antes me dominavam. Melhoria da qualidade das respostas. É impressionante como a qualidade das respostas pode ser comprometida pela pressa. Quando somos forçados a responder rapidamente, corremos o risco de dar respostas imprecisas ou incompletas. Já me vi em várias situações em que, na ânsia de ser rápido, acabei deixando de lado informações cruciais. A pressa não só prejudica a clareza, mas também pode levar a mal-entendidos que poderiam ser facilmente evitados. A reflexão, por outro lado, permite que a gente organize melhor os pensamentos. Ao dar um tempo, você pode formular suas ideias de maneira mais estruturada. Recentemente, participei de uma discussão acalorada, e em vez de entrar na briga com respostas apressadas, decidi ouvir primeiro e refletir sobre o que realmente estava sendo dito. Essa pausa me permitiu responder de forma mais clara e eficaz, contribuindo para um diálogo mais produtivo. Melhorar a qualidade das respostas também significa ser mais honesto consigo mesmo e com os outros. Ao refletir, você se dá a chance de ser mais autêntico nas suas respostas. Muitas vezes, na pressa, acabamos respondendo o que achamos que os outros querem ouvir, em vez do que realmente pensamos. Essa autenticidade traz profundidade para as interações, em última análise, melhora a qualidade das relações. Além disso, ao focar na melhoria da qualidade das respostas, você também se torna um comunicador mais eficaz. Outras pessoas começam a notar que suas respostas têm mais substância, e isso pode aumentar a sua credibilidade. Em um mundo onde a comunicação rápida é a norma, ser alguém que se destaca pela clareza e profundidade pode ser um verdadeiro diferencial. Por fim, a busca pela melhoria da qualidade das respostas é um processo contínuo. Cada reflexão se torna uma oportunidade de aprendizado, e cada interação é uma chance de aprimorar suas habilidades de comunicação. Ao dar tempo ao tempo, você não apenas enriquece suas respostas, mas também fortalece suas relações, tornando-se um interlocutor mais respeitado e ouvido. Estabelecimento de limites pessoais. Em um mundo onde as expectativas parecem estar sempre em alta, aprender a estabelecer limites pessoais é uma das habilidades mais valiosas que alguém pode desenvolver. Eu costumava sentir que precisava agradar a todos, o que frequentemente me deixava esgotado e sobrecarregado. A ideia de dizer não ou preciso de tempo parecia um sacrilégio. No entanto, com o tempo, percebi que esses limites são essenciais para o autocuidado e para manter minha saúde mental. Estabelecer limites não significa ser egoísta, significa cuidar de si mesmo. Quando comecei a praticar essa habilidade, percebi que, ao dizer não a algumas solicitações, estava, na verdade, dizendo sim para mim mesmo. Isso não só me ajudou a me sentir mais equilibrado, mas também a focar no que realmente era importante. Aprendi que não posso ser tudo para todos, e que é perfeitamente aceitável priorizar meu bem-estar. Além disso, essa prática de estabelecer limites se tornou um reflexo do respeito que tenho por mim mesmo e pelos meus limites. Quando alguém me pede algo e eu sinto que não posso ou não devo atender, eu simplesmente digo. Essa honestidade não apenas melhora meu estado emocional, mas também ajuda os outros a entenderem que eu levo meu tempo e minhas decisões a sério. Isso, por sua vez, cria um ambiente de respeito mútuo nas minhas relações. A necessidade de estabelecer limites também se estende a como gerenciamos nossas interações. Em situações sociais, por exemplo, ao invés de me sentir obrigado a responder imediatamente a todas as perguntas ou solicitações, eu aprendi a dar um tempo. Essa pausa não só me permite refletir sobre o que quero dizer, mas também dá aos outros a chance de considerar suas próprias palavras e ações. É um ciclo saudável que beneficia todos os envolvidos. Por fim, ao estabelecer limites pessoais, não apenas melhorei minha qualidade de vida, mas também inspirei outras pessoas a fazerem o mesmo. Quando você se coloca em primeiro lugar e estabelece limites claros, acaba encorajando os outros a fazerem o mesmo. Isso cria um ambiente mais saudável e equilibrado, onde todos podem prosperar e se sentir valorizados. A diferença entre urgência e importância. Um dos maiores desafios que enfrentei foi aprender a discernir entre urgência e importância. Vivemos em uma sociedade que frequentemente confunde essas duas coisas, e isso pode levar a decisões precipitadas e estresse desnecessário. Por muito tempo, eu me deixei levar pela urgência, respondendo rapidamente às solicitações e deixando de lado o que realmente era importante para mim. Com o tempo, aprendi que nem todas as situações exigem uma resposta imediata. Algumas questões são, de fato, urgentes, enquanto outras podem esperar.
Essa percepção me ajudou a priorizar melhor meu tempo e energia. Em vez de me sentir obrigado a responder instantaneamente, eu comecei a perguntar a mim mesmo: isso realmente precisa ser feito agora? Essa simples questão se tornou uma ferramenta poderosa para gerenciar meu estresse e minha carga de trabalho. Quando consegui discernir entre urgência e importância, minha produtividade melhorou significativamente. Ao focar no que realmente importava, pude dedicar tempo e atenção a tarefas que traziam valor real, tanto para mim quanto para os outros. Isso não apenas melhorou a qualidade do meu trabalho, mas também me ajudou a sentir uma sensação de realização mais profunda. Além disso, essa habilidade de discernir se estendeu a como eu me relacionava com os outros. Antes, eu costumava me sentir pressionado a responder a mensagens e telefonemas imediatamente, mas agora eu sei que não preciso. Essa mudança a habilidade de escuta ativa. Quando falamos sobre escuta ativa, muitas vezes subestimamos o seu impacto em nossas interações diárias. Eu mesmo já estive em situações em que estava tão focado em formular uma resposta que mal conseguia ouvir o que a outra pessoa estava dizendo. Essa pressa em querer se manifestar, muitas vezes, nos impede de captar nuances e sentimentos que estão por trás das palavras. Ouvir com atenção é um ato poderoso. Ele não apenas enriquece a conversa, mas também constrói conexões mais profundas entre as pessoas. Imagine uma conversa onde você está verdadeiramente presente. Você percebe a linguagem corporal do outro, capta a emoção nas palavras e consegue fazer perguntas que vão além do superficial. Isso não só demonstra seu interesse genuíno, mas também convida a outra pessoa a se abrir mais. Uma boa escuta ativa permite que você sinta o que o outro está passando, e isso pode transformar uma simples troca de ideias em uma discussão significativa. Às vezes, o que a outra pessoa precisa não é de uma resposta, mas de alguém que a ouça. Eu me lembro de um momento em que um amigo me procurou para desabafar sobre um problema. Ao invés de oferecer conselhos precipitados, optei por ouvi-lo atentamente. Enquanto ele falava, percebi que sua angústia era muito mais complexa do que eu imaginava. Ao final, ele mesmo encontrou a solução para seu dilema. A escuta ativa não apenas ajudou meu amigo, mas também me fez perceber como, muitas vezes, temos a resposta dentro de nós, e só precisamos de um espaço para explorar nossos pensamentos. Além disso, a escuta ativa pode mudar a dinâmica de um grupo. Em reuniões, por exemplo, quando todos se dispõem a ouvir verdadeiramente as contribuições dos outros, cria-se um ambiente de colaboração e respeito. As ideias se entrelaçam, e, muitas vezes, surgem soluções que ninguém havia pensado antes. Isso acontece porque cada pessoa se sente valorizada e motivada a contribuir, sabendo que suas palavras têm peso. Por fim, praticar a escuta ativa é um exercício contínuo. Exige disciplina e paciência, especialmente em um mundo onde a pressa parece ser a norma. Mas os benefícios são imensos: conversas mais ricas, relacionamentos mais profundos e uma compreensão mais clara das situações. Vale a pena dedicar esse tempo e atenção, tanto para o bem dos outros quanto para o nosso próprio crescimento. Evitar conflitos desnecessários. A vida é cheia de mal-entendidos que, muitas vezes, poderiam ser evitados com um pouco de paciência. Eu sou testemunha disso. Já estive em situações em que uma resposta impulsiva gerou uma discussão desnecessária. Às vezes, a pressão para reagir imediatamente nos leva a interpretar mal as intenções do outro, e a falta de reflexão pode fazer com que as coisas saiam do controle. Ao pausar e considerar as palavras antes de responder, podemos evitar que pequenos desentendimentos se tornem grandes conflitos. Penso em uma vez em que discuti com um colega de trabalho. Estávamos em um projeto apertado, e eu estava estressado. Quando ele fez uma sugestão que eu não gostava, a raiva tomou conta e respondi de forma ríspida. O clima na sala ficou pesado e, por um momento, todos pararam para nos olhar. Se eu tivesse dado um tempo para refletir, teria visto que sua sugestão tinha mérito e que minha reação era mais sobre meu estresse do que sobre a ideia dele. Uma pausa poderia ter mudado completamente a dinâmica da conversa. Além disso, a pausa tem o poder de nos proporcionar uma nova perspectiva. Quando estamos no calor do momento, é fácil perder de vista o que realmente importa. Tomar um tempo para respirar e pensar pode nos ajudar a ver a situação de forma mais objetiva. Em vez de reagir impulsivamente, podemos escolher responder de maneira construtiva. Isso não só evita conflitos desnecessários, mas também promove um ambiente mais harmonioso. Outra vantagem de evitar conflitos desnecessários é que isso nos ajuda a construir relacionamentos mais saudáveis. Quando somos capazes de expressar nossos pensamentos de maneira calma e ponderada, a outra pessoa é mais propensa a fazer o mesmo. Assim,
criamos um espaço onde ambos podem se sentir seguros para compartilhar suas opiniões, mesmo que sejam diferentes. Isso fortalece a confiança e o respeito mútuo. Em suma, evitar conflitos desnecessários é uma habilidade que pode ser cultivada através da paciência e da reflexão. Ao aprender a pausar antes de responder, podemos não apenas melhorar nossas interações, mas também contribuir para um ambiente mais pacífico e colaborativo. Isso vale a pena em todos os aspectos da vida, desde o trabalho até as relações pessoais. Desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico. O pensamento crítico é uma habilidade essencial que muitas vezes é deixada de lado na correria do dia a dia. Quando somos pressionados a responder rapidamente, tendemos a aceitar informações sem questioná-las, o que pode levar a conclusões erradas. Eu percebi que, ao dedicar um tempo para refletir sobre uma pergunta ou situação, consigo não apenas entender melhor o problema, mas também desenvolver um raciocínio mais robusto. Isso é fundamental, especialmente em um mundo onde somos bombardeados com informações de todos os lados. Quando me deparei com uma situação desafiadora no trabalho, ao invés de me precipitar em uma solução, decidi parar e analisar todos os ângulos do problema. Perguntei a mim mesmo: quais são as evidências? Quais são as suposições que estou fazendo? Essa pausa me permitiu identificar falhas no meu raciocínio. Ao final, cheguei a uma solução muito mais eficaz. O tempo que investi em refletir não foi um desperdício, foi um passo crucial para alcançar um resultado positivo. O desenvolvimento do pensamento crítico também envolve a capacidade de questionar. Quando nos damos tempo para pensar, podemos fazer perguntas mais profundas que nos levam a insights valiosos. Ao invés de apenas aceitar a primeira resposta que vem à mente, podemos explorar diferentes perspectivas e considerar as implicações de cada uma. Isso não só nos ajuda a tomar decisões mais informadas, mas também enriquece nossas discussões com os outros. Além disso, a prática do pensamento crítico pode ser um diferencial no ambiente profissional. Em reuniões, por exemplo, aqueles que se permitem refletir antes de falar geralmente trazem contribuições mais significativas. Isso pode inspirar os outros a fazer o mesmo, assim, elevar o nível da discussão. Quando todos estão comprometidos em pensar criticamente, a equipe se torna mais coesa e produtiva. Por fim, desenvolver habilidades de pensamento crítico é um investimento em nosso futuro. Em um mundo que valoriza a rapidez, aqueles que conseguem pausar, refletir e analisar se destacam. Essa habilidade não apenas nos ajuda a tomar decisões melhores, mas também nos torna cidadãos mais informados e engajados. Vale a pena cultivar essa prática em nossas vidas diárias. Estímulo à criatividade. A criatividade muitas vezes surge em momentos de pausa e reflexão. Isso pode parecer contraditório em um mundo que valoriza a produtividade e a rapidez, mas, na verdade, a espera pode ser um terreno fértil para ideias inovadoras. Eu mesmo já experimentei essa transformação em várias ocasiões. Em momentos de estresse ou pressão, minha mente tende a se fechar, mas quando dou um passo atrás e respiro, novas ideias começam a fluir. Lembro-me de quando estava trabalhando em um projeto que parecia não ter solução. Eu estava tão focado em encontrar uma resposta imediata que não conseguia ver outras possibilidades. Após uma pausa para caminhar e deixar minha mente divagar, percebi que poderia abordar o problema de uma maneira totalmente diferente. Essa simples pausa me permitiu ver o quadro geral. Em vez de me prender a uma única solução, explorei várias alternativas. Além disso, a espera pode nos ajudar a conectar ideias de formas inesperadas. Quando nos permitimos um tempo para refletir, podemos fazer associações que não seriam possíveis em um estado de pressa. Às vezes, uma ideia aparentemente desconexa pode se revelar exatamente o que precisamos. Esse tipo de pensamento lateral é essencial para a inovação e é algo que se fortalece quando nos damos a oportunidade de pensar sem a pressão do tempo. A criatividade também floresce em um ambiente onde a exploração é incentivada. Quando estamos sob pressão para fornecer respostas imediatas, muitas vezes nos restringimos a soluções convencionais. Ao pausar, podemos nos permitir sonhar mais e explorar possibilidades que, de outra forma, não teríamos considerado. Isso não só enriquece nossos próprios pensamentos, mas também pode inspirar os outros a se tornarem mais criativos em suas abordagens. Por fim, estimular a criatividade através da espera é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Ao aprendermos a desacelerar e a dar espaço para que nossas ideias se formem, podemos desbloquear um potencial criativo que está sempre presente, mas muitas vezes escondido pela pressa. A criatividade não é apenas sobre ter ideias, é sobre ter a coragem de explorá-las e a sabedoria de saber quando dar um passo para trás e refletir.
Gerenciamento de expectativas sociais. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes exige respostas rápidas, e isso pode gerar uma pressão imensa. Eu mesmo já senti essa pressão em diversas situações, seja no trabalho ou em relacionamentos pessoais. A expectativa de que devemos estar sempre disponíveis e prontos para responder pode ser esmagadora. No entanto, aprender a gerenciar essas expectativas é fundamental para o nosso bem-estar. Quando comecei a entender que não precisava atender a todas as expectativas de resposta imediata, minha visão mudou. Eu percebi que, ao definir limites claros sobre quando e como responder, poderia manter minha sanidade e ainda me comunicar eficazmente. Não estou. Valorização do tempo do outro. Às vezes, a gente se esquece de que a comunicação não é só sobre o que falamos, mas também sobre o tempo que dedicamos a cada conversa. Quando eu paro para pensar antes de responder, não só estou cuidando do que vou dizer, mas também estou mostrando respeito pelo tempo e pelos sentimentos da outra pessoa. Isso é algo que aprendi ao longo do tempo. Em vez de me apressar para dar uma resposta rápida, percebo que deixar um espaço entre a pergunta e minha resposta pode fazer toda a diferença. A pessoa do outro lado percebe que eu realmente estou levando em consideração o que ela disse. Quando respondemos de forma apressada, muitas vezes não percebemos que isso pode soar desinteressante ou até mesmo rude. Já passei por isso. Em uma conversa, estava tão focado em responder que não percebi a expressão de desapontamento no rosto do meu interlocutor. Depois, percebi que, se tivesse levado um tempinho a mais para refletir e escutar, poderia ter oferecido uma resposta que realmente ressoasse com o que ele estava sentindo. Isso é uma lição importante. O tempo que gastamos pensando em nossas respostas pode ser um sinal de consideração. Além disso, essa valorização do tempo do outro é uma forma de construir relacionamentos mais saudáveis. Quando alguém nota que eu estou realmente presente na conversa, isso cria uma conexão mais forte. Essa conexão se baseia no respeito mútuo, e isso faz com que as interações sejam mais significativas. O ato de parar e refletir antes de responder se torna uma prática que fortalece laços, ao invés de apenas preencher um espaço de conversa. Outro ponto que não posso deixar de mencionar é o impacto que isso tem em ambientes profissionais. Quando estou em reuniões ou discussões de grupo e opto por levar um momento para pensar antes de contribuir, percebo que isso não só melhora minha própria clareza, mas também encoraja os outros a fazerem o mesmo. Em vez de um fluxo constante de respostas apressadas, conseguimos um espaço para reflexão coletiva, e isso é extremamente benéfico. Finalmente, essa prática de valorizar o tempo do outro se reflete na qualidade das relações que construímos ao longo da vida. A cada conversa consciente, estou não apenas melhorando minha comunicação, mas também contribuindo para um ambiente onde todos se sentem ouvidos e respeitados. Isso, por si só, já vale a pausa. Reflexão sobre prioridades. Uma pausa para refletir me dá a chance de reavaliar o que realmente importa na minha vida. Frequentemente, nos deixamos levar pela correria do dia a dia e acabamos respondendo a demandas que, no fundo, não são tão importantes. Para mim, essa reflexão é uma forma de colocar em perspectiva as prioridades. Às vezes, estou tão focado nas pequenas coisas que acabo ignorando o que realmente faz diferença. Quando dou um tempo para pensar, consigo entender melhor onde devo direcionar minha energia. Uma das lições mais valiosas que aprendi foi que a reflexão não é apenas sobre o que eu quero, mas também sobre o que preciso. Ao me permitir pensar antes de responder, consigo distinguir entre o que é urgente e o que é realmente importante. Isso se aplica a todas as áreas da vida, desde questões pessoais até decisões profissionais. Quando me permito esse tempo, fico mais consciente das minhas escolhas e mais alinhado com meus objetivos. Além disso, essa reflexão sobre prioridades não se limita apenas a mim. Quando estou em uma conversa e percebo que o outro também está levando um tempo para pensar, isso me faz entender que ele também está ponderando sobre suas prioridades. Isso cria um ambiente mais colaborativo e respeitoso, onde podemos discutir o que realmente importa para cada um de nós. A comunicação se torna mais clara e focada, evitando mal-entendidos e confusões. Por outro lado, quando não fazemos isso, acabamos nos perdendo no que é trivial. Lembro de uma época em que estava tão envolvido em responder a e-mails e mensagens instantâneas que negligenciei conversas mais profundas com amigos. Nesse tempo, percebi que estava me afastando do que realmente valorizava. A pausa me ajudou a reajustar minhas prioridades e a focar no que realmente traz satisfação e significado à minha vida. Por fim, a reflexão sobre prioridades é um convite a viver de maneira mais intencional. Cada vez que decido pausar e pensar sobre o que é importante, estou, na verdade,
fazendo uma escolha consciente de viver de forma mais alinhada com meus valores e objetivos. Isso não só melhora minha qualidade de vida, mas também influencia positivamente as relações que construo ao meu redor. A importância do silêncio. Silêncio é uma palavra poderosa, e muitas vezes, a gente não dá o devido valor a ele. Em conversas, por exemplo, o silêncio pode ser um momento de reflexão que permite que cada um processe o que foi dito. Já estive em situações em que, após uma afirmação forte ou uma pergunta difícil, o silêncio se tornou quase palpável. Em vez de apressar a conversa com uma resposta, percebi que esse espaço silencioso era, na verdade, uma oportunidade para todos nós pensarmos mais profundamente sobre o que estava sendo discutido. O silêncio também pode ser uma ferramenta estratégica em negociações. Muitas vezes, há um impulso natural de preencher o vazio com palavras, mas, ao optar pelo silêncio, posso criar uma tensão produtiva. Isso pode levar a outra parte a se sentir pressionada a preencher aquele espaço, revelando mais informações ou fazendo concessões que, de outra forma, não teriam sido compartilhadas. Lembro de uma negociação em que, ao manter um silêncio ponderado, consegui obter um resultado muito melhor do que se tivesse falado imediatamente. Outra faceta interessante do silêncio é que ele pode servir como uma pausa emocional. Em momentos de conflito ou tensão, um breve silêncio pode ajudar a acalmar os ânimos. Já vivenciei discussões acaloradas onde, ao optar por um momento de silêncio, a temperatura emocional do ambiente diminuiu. Isso não só ajudou a evitar que a discussão se intensificasse, mas também permitiu que todos refletissem sobre suas emoções e reações. O silêncio se tornou um aliado na busca por uma resolução pacífica. Além disso, o silêncio pode proporcionar um espaço para a escuta ativa. Quando estou mais consciente do silêncio, consigo ouvir melhor o que o outro está dizendo, não apenas em palavras, mas também em sentimentos e intenções. Isso enriquece a comunicação e me ajuda a entender melhor o ponto de vista da outra pessoa. É como se o silêncio nos convidasse a entrar em um nível mais profundo de interação, onde as palavras se tornam apenas uma parte da conversa. Finalmente, aprender a valorizar o silêncio me ajudou a ser mais reflexivo e menos reativo. Ao invés de sair respondendo de forma automática, agora busco momentos de pausa que me permitem considerar melhor minha resposta. Essa prática não só melhora a qualidade da comunicação, mas também me proporciona uma sensação de controle e paz interior. O silêncio, nesse sentido, se transforma em uma ferramenta poderosa, tanto nas relações pessoais quanto profissionais. Estabelecimento de uma comunicação mais eficaz. Quando opto por dar um tempo antes de responder, percebo que isso não só beneficia minha comunicação, mas também a dos outros ao meu redor. A comunicação eficaz é uma arte, e essa pausa pode ser um dos segredos que transformam uma conversa comum em um diálogo significativo. Ao me permitir refletir, consigo articular minhas ideias de forma mais clara e precisa. Isso é especialmente importante em situações em que a mensagem precisa ser transmitida sem ambiguidades. Lembro de uma vez em que estava participando de uma reunião de equipe onde as opiniões estavam bastante divididas. Em vez de entrar na discussão apressadamente, decidi tomar um momento para considerar os pontos de vista apresentados. Essa pausa me ajudou a formular uma resposta que não apenas refletia meu entendimento, mas também valorizava as contribuições dos outros. O resultado foi uma conversa muito mais construtiva, onde todos se sentiram ouvidos e respeitados. Outra vantagem dessa abordagem é que ela promove um ambiente onde a comunicação se torna mais aberta e honesta. Quando as pessoas percebem que estou disposto a pausar e considerar suas opiniões, isso encoraja uma troca mais significativa de ideias. Em vez de apenas buscar aprovação ou consenso imediato, conseguimos explorar diferentes perspectivas, o que enriquece a discussão. Essa dinâmica é fundamental para equipes que buscam inovação e criatividade. Além disso, essa prática de dar tempo para pensar antes de responder ajuda a evitar mal-entendidos. Ao me permitir refletir, consigo identificar possíveis áreas de confusão e abordá-las antes que se tornem um problema. Já vivi situações em que respostas apressadas geraram conflitos desnecessários. Agora, busco ser mais consciente e proativo na minha comunicação, o que não só melhora minha relação com os outros, mas também aprimora minha capacidade de resolver problemas. Por fim, estabelecer uma comunicação mais eficaz é um investimento em relacionamentos duradouros. Cada vez que escolho pausar e refletir, estou contribuindo para um espaço onde a comunicação se torna mais respeitosa e significativa. Isso não só melhora a qualidade das interações, mas também cria uma base sólida para futuras conversas. Acredito que, ao darmos tempo ao tempo,
estamos realmente cultivando um ambiente onde todos se sentem valorizados e ouvidos. Impacto na saúde mental. A nossa saúde mental é algo que, muitas vezes, não pensamos muito até que ela comece a dar sinais de que não está tão bem. Uma das coisas que percebi ao longo do tempo é como a pressa em responder e a necessidade de estar sempre disponível podem impactar meu bem-estar. Aprender a desacelerar e dar um. E aí, meu amigo? Agora que já exploramos a importância de não se sentir pressionado a responder tudo na hora, quero que você reflita sobre algo. Quantas vezes você já se sentiu obrigado a dar uma resposta rápida, e no final, se arrependeu? A pressão do momento pode nos levar a decisões apressadas e respostas que não representam o nosso verdadeiro eu. Imagine a liberdade que vem ao saber que você pode pausar, respirar fundo e escolher suas palavras com sabedoria. Isso é o estoicismo em ação. É o poder de controlar suas reações e transformar cada situação em uma oportunidade de aprendizado. Então, da próxima vez que alguém esperar uma resposta instantânea, pergunte-se: o que realmente importa aqui? Esse simples questionamento pode abrir portas para uma comunicação mais autêntica e eficaz. E você, como vai aplicar essa sabedoria no seu dia a dia? Que tal começar hoje mesmo, evitando a pressa e abraçando a reflexão? Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e compartilhar suas experiências nos comentários. Estou curioso para saber: qual foi a última vez que você se deu esse tempo para pensar antes de responder? Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento.